Fala pessoal, eu sou o Zili, sejam bem-vindos ao canal Zili Market. Hoje eu vou continuar aqui com vocês as nossas análises para o ano de 2024 desses fundos imobiliários descontados que a gente vem acompanhando. Hoje a gente vai fazer a análise do HCTR11, o fundo Hectare. Ontem a gente já fez a análise do DEVA11. Se você não acompanhou essa análise, eu vou deixar ela ao final aqui para você acompanhar também. Então, se esse assunto é do seu interesse, já deixa seu like, inscreve no canal para você não perder nenhum desses exercícios de futurologia que eu estou fazendo por aqui. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que os números do HCTR11 me assustaram muito. Eu tive que refazer os cálculos várias vezes aqui para acreditar que realmente é isso mesmo. Então não deixa de acompanhar esse vídeo até o final. Então, pessoal, HCTR11, fundo da Hectare, hoje cotado a R$ 36,30, negociado com um PVP de 32 centavos, um desconto gigante em torno de 68% do seu valor patrimonial, que seria em torno de R$ 114,32 por cota. Atualmente ele distribuiu dividendos na casa de 34 centavos nos últimos 2 meses, teve um período mais difícil distribuindo 27 e 17 centavos. Então vamos ver o que a gente tem para o HCTR 11 nas nossas previsões futurológicas. Então, assim como eu fiz no DEVA 11 ontem, eu peguei os relatórios gerenciais do Hectare para organizá-los e fazer aqui as tabelinhas com aquilo que ele tem adimplente hoje, aquilo que está em processo de waiver para dezembro de 23 e janeiro de 2024 e aquilo que está em waiver também para julho de 2024. Então, começando a nossa análise, os ativos que estão em waiver para dezembro de 2023, já terminando nesse mês, o waiver, e alguns em janeiro de 2024. A gente tem uma grande parcela da carteira em waiver nesse período. Se a gente olha aqui, ó, circuito de compras representando em torno de 8,4%, loteamento Goiás, o Hope com uma parcela muito grande, em torno de 17% da carteira, e o AN também com uma parcela muito grande, em torno de 15% da carteira. Tudo isso chega num total de 44,3% da carteira em waiver, já terminando agora em dezembro de 2023 ou janeiro de 2024. Vale ressaltar que aqui no circuito de compras eles estão pagando metade dos juros atualmente, então eu tive que fazer um descontinho aqui na média que eu cheguei. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu refiz os cálculos várias vezes e considerando o que está adimplente na carteira hoje, que é em torno apenas de 14%. Eu me assustei também quando eu vi que é só em torno de 14% da carteira adimplente, incluindo o que ele tem em caixa, porque ele tem um pouco mais de 2% da carteira em caixa, que provavelmente está aplicado numa renda fixa. Então, é apenas 14% da carteira que está adimplente rendendo esses 31 centavos, que é uma média que eu fiz nos últimos 5 meses. Antes de você me xingar sobre qualquer valor que eu vou falar aqui, eu também me assustei com esses dados, mas é isso mesmo. Conferi várias vezes, e se todas essas empresas que estão devedoras para o HCTR11 em dezembro de 23 e janeiro de 24 retomarem o pagamento já em fevereiro, a média dos dividendos subiria para em torno de R$ 1,05. É um up gigante, em torno de 240%. Eu também assustei, eu sei, não precisa me xingar. Eu também fiquei assustado com esse potencial que o Hectare está apresentando já para fevereiro de 2023. Isso corresponderia a triplicar os dividendos que ele vem pagando atualmente, né? Então, é absurdo o potencial que o HCTR tem já para fevereiro de 2023. Se acontecer realmente isso, provavelmente a cotação do Hectare vai subir muito. A gente pode esperar o Hectare, que hoje está sendo negociado a 36 centavos, ele volta a pagar em torno de R$ 1, você pode esperar com certeza a cotação dele em torno de R$ 60 no mínimo. É de 60 a R$ 70 já para depois de fevereiro. Isso se realmente todas essas empresas voltar a pagar. Isso seria equivalente a quase dobrar a cotação atual dele. O canal não faz nenhuma recomendação de investimento. Aqui a gente está só estudando possibilidades que podem acontecer com o Hectare nos próximos meses. Agora, se a gente analisa ainda o que ele tem para receber a partir de julho de 2024, aqui são os ativos que estão em período de waiver, com o término previsto para julho de 2024. São os ativos que têm alguma relação com o grupo Gramado Parques.
aqui seria em torno de 13,3% da carteira. Se esses ativos também retomassem o pagamento, tomando esses 13%, imagina uma situação hipotética, e que as outras empresas que também estavam em período de waiver para dezembro e janeiro retomassem o pagamento também, já após julho de 2024, o hectare poderia estar distribuindo dividendos em torno de R$ 1,38. Isso é um up em torno de 350%, considerando o que ele vem distribuindo de dividendos hoje, que é uma média de 31 centavos. É uma valorização absurda que o hectare pode ter caso essas empresas retomem o pagamento. A gente não tem garantia nenhuma que vai retomar, mas o Gramado Parques, por exemplo, já deu alguns sinais, né, de recuperação. Ele retomou obras em Foz do Iguaçu, retomou obras em Natal, ele fez aquele grande acordo com o Grupo One e o Grupo Wish, né, que pode revolucionar o sistema de multipropriedades. Ele vem apresentando bons resultados, então podemos acreditar sim que o Gramado Parques pode retomar os pagamentos a partir de julho de 2024. Agora, com relação à carteira dele de inadimplentes, a gente vê que é um grupo muito grande. Os inadimplentes correspondem em torno de 13,1% da carteira do fundo. E naquela situação hipotética de os inadimplentes, mais o Gramado Parques, mais o pessoal de dezembro retomar pagamentos, o hectare teria um potencial para distribuir em torno de R$ 1,70. Aqui eu não estou falando nada que vai distribuir esse valor, a gente está fazendo apenas análise do potencial que o hectare tem para distribuição se ele conseguir renegociar essas dívidas e esse pessoal voltar a pagar. Isso tudo representaria um upside em torno de 450% sobre o que o hectare vem distribuindo de dividendos hoje. Isso provavelmente levaria a cota do hectare aos patamares de R$ 100 novamente. Mas é aquilo que eu estou falando. São situações hipotéticas onde todos esses devedores retomariam pagamentos. E além disso, o que o hectare tem de problema também? Ele tem fundos imobiliários que não estão distribuindo dividendos. Aqui a gente vê o XBXO, que é do circuito de compras, correspondente a 8,9% do PL do fundo. O Serra Verde, que desabou. Serra Verde tem ligação com o Grupo Gramado Parques e ele teve uma desvalorização gigante, ele vem enfrentando aquela recuperação judicial. Então, Serra Verde, esse 4,16 aqui, eu já dou como perdido. Eu nem me preocupo com isso daqui, nem fiz conta em cima dele em nada disso que a gente está fazendo. Fora isso, esses outros fundos imobiliários aqui, né, o HCST, que é da própria Hectare, e o IC Loteamentos também, que aparentemente não estão distribuindo dividendos. Então, para resumir, eu fiz aqui novamente aqueles cenários, né? Então, o melhor dos cenários, o cenário mais improvável, aliás, o cenário muito improvável. Então, aqui eu coloquei com a retomada de todos os CRIs, mais o valor em caixa, mais o fundo imobiliário que vem fazendo o pagamento, que daria esses 84,7%, mais o circuito de compras, que é o XBXO, resolvendo retomar o pagamento de dividendos. Então, cenário muito improvável, né, como eu venho dizendo, e nesse cenário totalmente improvável, o hectare poderia retomar pagamentos de dividendos em torno de R$ 1,95 a R$ 2,05. Antes que você venha me xingar e falar, você tá louco, não sei o quê, se a gente analisar o histórico de pagamento de dividendos do hectare, a gente vai ver que no passado ele já distribuiu dividendos em torno de R$ 2,00. Tudo bem, o IPCA da época era outro, né, a realidade era totalmente outra, ele estava com os pagamentos em dia, mas aqui ó, já chegou a distribuir 2,22, 2,47, 2,51, 2,38, 2,25. Houve tempos que isso era a normalidade do hectare, distribuir dividendos em torno dessa faixa que a gente está fazendo para esse cenário totalmente improvável. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é um possível cenário, também não é impossível de acontecer. Vai que todo mundo fala, vou entrar no desenrola e vou pagar. Pode acontecer. Agora vamos para um cenário mais provável, um cenário em que nem todo mundo retome. Então aqui eu coloquei os CRIs mais o caixa, que corresponde a 14% que já vem pagando, mais 30% dos que estão em waiver até dezembro de 2023. A gente viu que esses 30% que eu coloquei aqui, se fosse considerar todo mundo, era em torno de 44%. Então eu tirei 15%, né, para ter uma margem, e mais os 13% do grupo Gramado Parques, que eu entendo que parece que vai pagar, né? O Gramado Parques vem dando sinais que vai retomar os pagamentos. Então, isso tudo daria 57% da carteira do fundo performando. Eu acho que é um cenário provável, é um cenário real, assim, não é nada absurdo. E nesse cenário, a gente teria em torno de 1,10 a 1,20 por cota, a depender do IPCA de 2024.
Isso corresponderia a quase 4 vezes o que o HCTR vem pagando de dividendos hoje. Então, eu acho esse cenário bem razoável. Então, aqui a gente consegue ver o potencial que o hectare tem para crescimento nesse ano de 2024, se esse pessoal retomar pagamento. Multiplicar o que ele vem pagando de dividendos hoje por 4, provavelmente jogaria a cotação do HCTR em torno de R$ 80 por cota. Porque se ele consegue fazer essa distribuição de 1,10 a 1,20 e consegue manter uma regularidade nisso, claro que vai sempre ter uma desconfiança em cima dele agora, mas provavelmente a cotação do HCTR subiria muito e ficaria muito provavelmente em torno da região dos R$ 80. Agora vamos pensar num cenário ruim, mas para você ver que a situação que a gente tá tão ruim, que até o cenário ruim é melhor que esse, porque a gente está com 14% da carteira performando, é o cenário do caos. Então, mesmo num cenário ruim, que eu coloquei aqui em torno de 25% apenas dos CRIs fazendo pagamento, hoje a gente está com 14% da carteira, então aqui seria em torno de 25% da carteira performando, e sem considerar o XBXO, teria dividendos aproximadamente na faixa de 45 a 55 centavos por cota. Isso já é mais do que ele vem pagando em torno de 31, então isso daqui seria 50% a mais do que ele já vem pagando. Então, mesmo esse cenário ruim, eu ainda consigo ver uma melhora pro hectare. E você pode às vezes pensar, ele tá louco, toda a projeção é boa, mas do jeito que tá o hectare hoje e com o potencial que ele tem de retomada para a carteira nesse ano de 2024, até um cenário ruim é melhor do que o cenário que a gente está vendo hoje. Porque para ficar pior do que tá, tem que acontecer tudo de ruim mesmo, tem que manter tudo de ruim. Então, é uma situação complicada que o hectare vem enfrentando hoje, e a concessão dos waivers, as negociações que foram realizadas, dá esse grande potencial para ele, para o ano de 2024. E por último, o cenário do caos, onde a gente é atacado pelo ursão aqui, seria um cenário onde aumenta a inadimplência e ninguém retoma pagamento. Então, manteria os CRIs abaixo de 20% e sem o circuito de compras. E nesse cenário, a gente teria dividendos ali em torno de 25 a 35 centavos por cota. Não é muito diferente da realidade de hoje, que ele vem pagando 31. Então, o cenário do caos seria muito provavelmente o que a gente já vem enfrentando hoje, um pouquinho pior. Isso poderia reduzir o valor da cotação dele a mercado, porque toda essa expectativa que está se criando em cima dele por conta da retomada desses pagamentos não aconteceria. Então, provavelmente, a manutenção da situação atual, sem a retomada do pagamento dos waivers, provavelmente derrubaria o valor da cotação do HCTR11 em comparação aos valores atuais. Bom, pessoal, é a previsão que a gente tem para o HCTR11, mesmo os piores cenários possíveis ainda são melhores do que a gente está vendo na realidade de hoje, porque ele tem esse potencial muito grande de retomada de pagamentos. Então, eu acho muito improvável que ninguém retome pagamento. Bom, deixa seu comentário, vê se você acha que eu fiquei louco, que não é por aí não. Qual que é a sua perspectiva para o HCTR em 2024? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal para você acompanhar as nossas futuras projeções. Eu quero fazer sobre o TORD11, sobre o Versalhes e sobre vários outros fundos que a gente vem acompanhando aqui no canal. Um abraço.